Olá, guerreiros e guerreiras. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vocês que estão por aqui. Hoje vamos trabalhar com a lei de tortura. Para quem não me conhece, me chamo Jota, do canal J.Concurso. Eu estou trazendo para vocês novidades, bizus, algumas resoluções, maratonas de questões para concursos públicos. Hoje vamos fazer algumas questões sobre tortura, né? A lei número 9.455 de 97. Coloquei aqui os assuntos mais cobrados e vamos ter aqui um resumo dessa lei de tortura. Então, sem mais delongas, vamos lá. Hoje nós vamos começar com um resumo primeiro, porque eu dou o resumo e depois a gente resolve algumas questões. Após esse resumo, vocês vão saber resolver qualquer questão, certo? Porque nós temos a modalidade de tortura. E na modalidade de tortura, nós temos aí a tortura física, nós vamos à psicológica e a discriminação, ok? Vamos começar pelo artigo 1º. Então, o artigo 1º ele diz o seguinte: constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, vocês observam que ele tem aqui as modalidades de tortura e eu tenho a primeira tortura aqui. Observe que nós temos a tortura prova, tipo, outra crime, tortura, discriminação e tortura, castigo ou punitiva. Então temos que saber primeiramente que esses crimes, eles são crimes inafiançáveis, tá certo? Então, quais são os crimes inafiançáveis que nós temos? Então nós temos o tráfico, tortura, terrorismo, hediondos, o racismo, ação de grupos armados, injúria racial. Lembre que esse aqui tem um bizu, né? Os inafiançáveis. E o bizu é simplesmente 3TH. Então, o primeiro T aqui, ó, vai ser tráfico. O segundo, tortura, tá certo? O segundo, tortura. E o terceiro vai ser terrorismo. Então, tome esses três primeiros aqui. O H é de hediondos, né? Então, nós temos 3TH. Vamos observar também que nós temos outro bizu aqui, que é o IRA, né? E o que seria o IRA? Então, o IRA vai ser injúria, ele está aqui, ó, injúria racial. Vamos ter o segundo como racismo e o A nós temos o terceiro, que é ação de grupos armados, ok? Lembrando também que nós vamos ter aqui, na sequência, os crimes hediondos, em especial. Então, observe que nos crimes hediondos, nós temos o homicídio qualificado, que vai ser o primeiro. Nós temos o estupro, nós temos o latrocínio, tráfico de drogas, o sequestro qualificado e tem mais, ok? Então, esses aqui são os hediondos, ok? No caso de tortura, é equiparado a hediondo, tá certo? Então, nesse caso aqui de tortura, quando perguntarem se é hediondo ou equiparado, então você bota aqui equiparado ao hediondo. Esse crime equiparado a hediondo, ele é inafiançável, certo? Inafiançável, sempre, ok? Então, sempre inafiançável. Então, observe que nós temos aí, toda vez que falar sobre constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, nós temos o crime do artigo 1º, que esse artigo 1º aqui, no artigo 1º, nós temos a linha A, B, C. Na linha A, B, C, olha, eu vou colocar aqui para vocês entenderem aqui, ó. Então, A vai ser
tortura-prova, nós temos o B, tortura-crime, nós temos o C, tortura-discriminação, e depois nós vamos aqui para o 2, né? O item 2. Então vamos trabalhar primeiramente com o item 1. O que seria cada uma delas? A letra A diz o seguinte, que com o fim de obter informações, declaração ou confissão da vítima de terceira pessoa, nós temos a tortura-prova. Então a tortura-prova é justamente isso. É o fim de o quê? Obter uma informação ou uma declaração, confissão dessa vítima ou de terceira pessoa. Toda vez que se falar tortura-prova, é o fim de obter alguma informação. Então você está impressionando alguém, está torturando alguém para confessar algo, tá certo? Ou uma declaração. Na linha B, diz o seguinte, é para provocar uma ação ou uma omissão de natureza criminosa. Nós temos a tortura-crime. Então, toda vez que a palavra-chave vai ser ação ou omissão de uma natureza. Então, isso aqui a gente vai ter uma tortura-crime. Toda vez que falar tortura-discriminação é mais fácil, tá certo? Porque vai ser em razão da discriminação, tanto racial como religiosa. Aí nós temos essas duas modalidades. Então veja que esse aqui é o item 1 e esse item 1 ele tem essas três alíneas. Separando, vocês agora vão saber, quando colocar no material de vocês aí, então na linha A vocês coloquem tortura-prova, é o conceito. Na B vocês botam tortura-crime e na C vocês botam tortura-discriminação. Já nessa linha 2 aqui ó, já na 2, que é a tortura-castigo punitiva, é submeter alguém sob sua guarda, poder, ó, vai ter a palavrinha-chave, guarda, poder e autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça. Sempre vai ter esse emprego de violência ou a grave ameaça. O intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. E tudo isso aqui, tudo nesse artigo 1º aqui, pegando do parágrafo 1º, e estamos aí falando de tortura, prova, crime, discriminação e de castigo, nós vamos ter uma reclusão aqui, ó. Tá logo aqui, ó. Tá vendo? E a reclusão vai ser de 2 a 8 anos. Tá certo? Eu já falei aqui, inclusive, a respeito de reclusão e detenção, a diferença entre os dois. Não é isso? Então, observamos agora que essa pena, tudo que foi falado aqui, de 2 a 8 anos, ela vai ser de reclusão, tá? Vocês não podem esquecer. Vamos continuar aqui na parte de resumo. Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter aqui as torturas. Eu falei que tinha a tortura-prova, tortura-crime, a castigo, temos a imprópria, tortura pela tortura, ok? Então vamos ver aqui, ó. Tortura pela tortura. O que quer dizer? Observamos na tortura pela tortura, é o parágrafo 1º, e nesse parágrafo 1º diz, na mesma pena, que pena é essa? Nós sabemos que a pena vai ser de reclusão de 2 a 8 anos. Tá certo? Então, na mesma pena incorre quem submete a pessoa presa, a pessoa já está presa, ou sujeita a medida de segurança, a sofrimento, sempre diz, físico, mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei, ou não resultante de medida legal. Então, está aqui, de 2 a 8 anos, como foi falado. Então, essa é a tortura pela tortura. Então, aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre a pena de detenção de 1 a 4 anos. Certo? Está pegando essa parte aqui, que é a parte da primeira. Então, vai ser de 1 a 4 anos.
aqui quando for tortura omissiva ou tortura imprópria. Então, a gente vai ter nessa parte uma detenção, nesse parágrafo 2º aqui. E nesse parágrafo 2º, nós vamos ter uma detenção de 1 a 4 anos. E depois eu vou colocar aqui um resumo total. Observamos aqui essa atenção sobre o concurso material. O que seria o concurso material? É quando o agente, mediante mais, tá aqui ó, mais de uma ação ou uma omissão, pratica 2 ou mais crimes. Ele pode ser idênticos ou não. Então, isso é um concurso material. Observamos também que temos as formas qualificadas. As formas qualificadas, nós vamos falar muito aqui ó, a respeito da lesão corporal. E dessa lesão corporal, nós temos duas modalidades. Nós temos a forma grave e também nós temos a gravíssima. Essa grave aqui, a reclusão vai ser tá aqui ó, de 4 a 10 anos. Agora, se você fez o camarada sofrer, torturou e aí dessa tortura resultou a morte, então nós temos uma reclusão maior. Então nós temos a reclusão de 8 a 16 anos. Essa é a reclusão maior porque você torturou até a morte. Observamos aqui exemplos de várias torturas e nós vamos observar que nós temos a primeira, nós temos a tortura-prova. Qual seria um exemplo? Reduzir a vítima à total impossibilidade de argumentar contrariamente. Ou seja, você está querendo que ele faça uma confissão, faça uma declaração, e ele diz que não foi ele que fez tal crime, né, cometeu tal crime, tal delito, e você mesmo assim, você insiste. Então, nesse caso, você está reduzindo a vítima o contraditório. Já o 2 aqui, nós temos a tortura-crime. Qual é um exemplo? Torturar alguém para que cometa um crime. Aqui, né, ele vai dizer assim, ó, você vai e vai matar B, ok? Então você vai atirar em B, de todo jeito. Se você vai fazer, o cara diz ainda, continua dizendo que não vai. Então, ele vai aqui tirando o dedo. Continua dizendo que não, então vai tirando outro dedo até tirar a mão. Então, ele está torturando para que ele cometa um crime, ok? Já na tortura discriminação, que é mais fácil, chamar a pessoa de catimbozeiro, por exemplo. Então, no parágrafo 5º, a condenação acarreterá a perda do cargo, função ou do emprego público. Na questão da tortura. Então, a perda do cargo, função ou emprego público. O segundo, que falamos sobre a tortura castigo punitiva, o marido tranca a esposa no porão como punição por ela ter mexido nas coisas dele, coisa fútil. Então, isso é um castigo que ele está dando. Então, nós temos aqui a tortura-castigo, que isso é encontrado justamente no inciso 2. Vamos seguindo. Vamos à primeira questão. Joana foi contratada para exercer a função de cuidadora de José. Pessoa idosa. No entanto, irada com as dificuldades enfrentadas na função, Joana passou a submeter José, mediante o uso de violência, intenso sofrimento. Tá vendo? Você observa que sempre vai ter essa observaçãozinha aqui, ó. Então, o uso de violência e intenso sofrimento físico como meio de lhe aplicar castigo pessoal pela prática de determinados atos. Nesse caso, segundo a doutrina, é correto afirmar que a conduta de Joana constitui especificamente crime de quê? Então, obviamente vai ser uma tortura. Então, observe que tudo aqui seria tortura. Mas tem a modalidade. Então, qual é a modalidade dessa tortura? Inciso 2 do artigo 1º. Não é isso? Então, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça. Então, nós estamos falando aqui da tortura punitiva. Então, é justamente o conceito. Tá certo? Esse conceito que ele está dando aqui, sofrimento físico, por meio de aplicar castigo pessoal pela prática de determinados atos. Segundo a doutrina, é correto afirmar que a conduta de Joana constitui especificamente. Então, seria a punitiva. Então, aqui nós vamos ter como gabarito a letra A.
Lembrando que aí nas observações, vou botar o seguinte, ó. A pena de reclusão de 2 a 8 anos, você sabe que vai ser a pena de tortura. Ele vai para de 2 a 8 anos. Nós temos a forma qualificada, que é muito importante você lembrar, que primeiro de tudo nós vamos ter a lesão corporal, e quando ela é grave ou gravíssima, a pena já é de reclusão e aumenta. E eu falei que essa reclusão vai para de 4 a 10 anos. A pena de reclusão, só que ela aumenta para 8 e 8 a 16 anos. Agora, o aumento de pena, como é que a gente sabe? Olha, é nessa ordem aqui, é de 1/6 a 1/3, justamente nessa ordem. Tem bancas que diz que começa de 1/3 a 1/6, e não é verdade. Então, o certo é de 1/6 a 1/3. Se for cometido por um agente público, então, se esse crime for cometido por um agente público, agora aqui está o mais importante, contra quem? Contra uma criança, uma gestante, um PCD, um adolescente ou um maior de 60 anos de idade, então nós temos esse aumento de pena aqui, ó, de 1/6 a 1/3, ok? Então, lembrando, um bizu para você lembrar, é justamente esse bizu aqui que eu vou passar para vocês, né? Que é o Dica Gás, tá? Então, olha, o Dica Gás. Então, esse Dica Gás, nós vamos ter o que? Deficiente. De deficiente. De quem é? Aqui, ó, portador de deficiência. Tem justamente o I, de idoso. Então, quem é idoso? Maior de 60 anos. Tá aqui, tá certo? E o C, criança, ele tá aqui. O C, criança. A, de adolescente, tá aqui também. Nós temos o G, de quem? De gestante. Nós temos o sequestro. Então, vocês observam o seguinte, que, além disso, nós temos a forma qualificada. A forma privilegiada, perdão. E essa forma privilegiada é aquela que se omite em face dessas condutas quando tem o dever de evitá-las ou apurá-las. Então, quando você se omite de face a um crime desse, você tem uma pena de detenção. E essa pena de detenção é de 1 a 4 anos. Tá certo? Se você se omitir. Então, se você fizer normal, você for um sujeito ativo, reclusão, de 2 a 8 anos. Se for forma qualificada, com lesão corporal grave ou gravíssima, vai de 4 a 10. Se nessa lesão resultar morte, você vai de 8 a 16. Aí tem um aumento de pena. Aumenta de pena se você for um agente público e praticar contra o Dica-Gás, que seria contra PCDs, portadores, adolescente, criança, maior de 60 anos. E a forma privilegiada também, ela é aquela que se omite em face dessas condutas. Então, chama-se privilegiada quando você se omite, mas, porém, você vai ter uma detenção de 1 a 4 anos. Esse efeito automático da condenação. Quando é que o efeito é automático da condenação? É a perda do cargo, da função ou do emprego público. E a interdição para o exercício pelo dobro, aqui ó, pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, se ele pegar aqui vamos dizer, de 8 a 16, então, se ele pegar 8, ele vai para 16 anos, é o dobro, 16 anos da função. Prazo dessa pena aplicada, a interdição, você deixa de fazer concurso, você deixa de exercer a sua função. Se for para 16, vai 32 anos. Realmente a pena é bem elevada, tá certo? Então, o importante mesmo é não brincar. E lembrando que nós temos, além disso, nós temos deixa eu pegar a canetinha. Nós temos os 3TH que eu falei, né? Lembrando também outro detalhe, que
o 3TH que eu falei lá em cima, no primeiro slide. Não aceita, deixa eu botar aqui, ó. Não aceita GAF. Quando ele fala GAF, é outro bizu, tá? É outro bizu. O que seria o GAF? Ele não aceita a graça, não aceita anistia, não aceita fiança e não aceita indulto. Vou botando aqui para cima, tá certo? E não aceita indulto. Então, GAF. Tá aqui, ó. GAF. Então, nós estamos observando que ele não vai aceitar aí o 3TH, não aceita o GAF, que seria graça, anistia, fiança e indulto. Lembrar também a diferença deles, né? Saber o que é graça, anistia, fiança e indulto. Mais lá na frente, eu vou discriminando cada parte dessa, tá certo? Então vamos para a próxima questão. Tendo em vista as premissas da Lei Federal 9.455, de abril de 97, constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Com isso, assinala a alternativa correta relativo ao delito de tortura. Veja, quando você pegar numa questão, você observa a redação da questão. Você vai logo de cima a baixo. Ó, você faz o raio-x. Veja que aqui começa com o mesmo verbo. Ó, constitui. Ó, constitui, constitui, constitui. Tá vendo aqui, ó? Repete. Então você veja que a redação é a mesma. Constitui crime. O que é que muda aqui? Aqui, ó. Obrigar alguém. Então já mudou aqui. Aqui, constranger. Aqui, o ato de empregar violência. O ato de obrigar alguém. Continua. E o ato de constranger alguém. Ele, na verdade, ele quer saber qual é o conceito. Tá certo? Ele quer o conceito do tortura. E você observa que nós temos como conceito constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. E onde é que isso tem? Aqui, ó, físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Foi justamente o que nós demos lá no resumo. Então, nós temos como gabarito a nossa letra E. E lembre-se que esse crime, ele não é hediondo, né? Então, tortura é equiparado a hediondo. Porque os crimes hediondos mesmo, então deixa eu botar aqui, os crimes hediondos, eles são diferentes. Quais são? Eu vou dar alguns exemplos aqui para que vocês não assim se atrapalhem mais. Nós temos ele como homicídio qualificado. Ó, homicídio qualificado. Você tem o estupro. Você vai ter o tráfico de drogas. Tá vendo? Vou botar aqui só simplificar, tá, pessoal? Você vai ter o latrocínio. Você vai ter também extorsão. Você vai ter sequestro qualificado. Sequestro qualificado. Você vai ter epidemia, etc. Tá? Então, esses aqui, todos esses aqui, eles são crimes hediondos. Agora, tortura, observe que ele não está nesse rol. Então, significa dizer, eu vou botar até aqui o rol de crimes hediondos. Ele aqui é só equiparados ao crime hediondo. Okay? Próxima questão. A ação alternativa incorreta de acordo com a lei de tortura. A lei número 9.455/97. Aqui nós temos a terceira. Está falando o seguinte, se ele quer incorreta, é mais fácil. Você observa a parte da incorreta. E a parte da incorreta, é mais fácil encontrar o erro que você encontrar o acerto. Então, observe o seguinte. Se você for
A primeira, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Observe que isso aqui está totalmente correto. Vimos isso aqui na primeira tela. Foi isso? Nós observamos que isso aqui é o conceito justamente da perda do cargo, né? Seria a condenação. É isso? Letra B. O condenado por crime previsto nesta lei sempre iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Aqui tem uma polêmica muito grande, sempre teve, entre o STF e nós temos o STJ. Nós temos uma diferençazinha aqui. O STF, ele diz que não é obrigado a iniciar, tá certo? Ó, o STF, ele diz que não é obrigado a iniciar em regime fechado. Já o STJ, ele diz que é obrigado a ser fechado. Então a gente coloca aqui não fechado e aqui sim fechado, tá certo? O STJ diz que isso aqui tem que ser iniciado por regime fechado e aqui não fechado, que é o STJ, o STF. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Vimos isso, né? Ele é inafiançável. Na verdade, os 3TH, nosso bizu, eles são inafiançáveis. Todos são inafiançáveis, né? Mas aí nós temos um imprescritível de graça, insuscetível de graça ou anistia. Nós temos esses três aqui. Nós temos o IRA também, tá certo? E o pessoal diz que essa injúria que entrou, né? Agora no pacote anticrime, então injúria racial, racismo e a ação de grupos armados. Vamos entender que a letra D diz que o dispositivo desta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Lembrar isso aqui, em território nacional, sim, viu? Território nacional, essa lei é aplicada. Lembrar que aplica-se em território estrangeiro, tá? A nossa lei aqui. Então, sendo a vítima brasileira, eu encontro assim agente em local sob jurisdição brasileira. Ela é aplicada. Então, está dizendo que não aplica. Sim, aplica. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Até aqui, tudo certo. Causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informações. Declaração ou confissão de vítimas ou de terceira. Certo também o conceito. Então, realmente, ficamos com o gabarito, a letra B, que ele disse que sempre. Inclusive, né, essa palavrinha cis determinantes, ele tem como erro aí 90%. Né? Próxima questão. Nos termos da lei de tortura, que define os crimes, quando um agente policial, um agente policial submete alguém sob sua guarda, poder ou autoridade ao emprego de violência ou grave ameaça, entra em sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, é possível afirmar o quê? 4. Veja, nós vamos ter aquela parte da condenação. Lembrar que ele é um agente público. Beleza? Então, se ele é um agente público, lembra da pena, inclusive? Então, nós temos a pena em ordem 1/6 a 1/3. Lembre-se que tem que ser nessa ordem. Então, lembrando disso, a gente observa que ele vai ter aí uma condenação. E a condenação de um agente público, ele acarreta o quê? A perda. Mas ele perde o quê? Ele vai ter a perda do cargo, vai ter a perda da função e vai ter o emprego, a perda do emprego, né? Eu sempre digo aqui que isso aqui é o CEF. Não tem um CEP? Então, isso aqui é o CEP. Então, ele vai perder cargo, emprego, aqui ó, emprego ou função, o CEF. Diante disso,
ele diz aqui na letra A que não há previsão legal. Então, aqui, já nem leio mais. O crime de tortura é inafiançável, ok. Insuscetível de graça, sim. Cabendo, contudo, o benefício da anistia. Então, nós vimos que não cabe. Não cabe o quê? Não cabe anistia, não cabe indulto e nem cabe a graça, certo? E também nem cabe a fiança. É o nosso GAF, não é isso? Lembra do GAF? Esse é o bizu do GAF. Letra C. A condenação acarreterá a perda do cargo, a função, o emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, isso aqui está certíssimo. O gabarito vai ser a letra C. Foi o que nós falamos aqui em cima. Ok? Letra D. Sendo o crime cometido por agente policial, aumenta-se a pena de 1/3 à metade. Não, isso aqui não existe, que é de 1/6 a 1/3. Então, lembre-se que nessa questão de ação, omissão, no tipo de sujeito ativo, porque o sujeito aqui, né, que é um agente público, aqui a gente chama ele de sujeito ativo, certo? Nós temos o sujeito ativo. Em regra, um sujeito ativo, ele é um sujeito comum, certo? Uma pessoa comum. Qualquer um pode praticar esse crime, ok? O sujeito próprio ativo, aí fica na tortura-castigo, na tortura imprópria e tortura pela tortura. Lembrar que tortura-castigo é exercer a guarda de um poder sobre uma vítima, é isso. A imprópria é aquele que se omite, é a tortura imprópria. Então lembre que a tortura imprópria, vou botar aqui, ó, a tortura imprópria, vou botar aqui omite. Omite-se, tá certo? Então, se omite. E tortura pela tortura submete a pessoa presa. Então você não vai esquecer, vou botar aqui, ó, tortura pela tortura. Você não vai esquecer porque aí a pessoa já está presa. Ou seja, torturar uma pessoa já está torturada lá pela condenação dela. Não é verdade? Então você não vai esquecer disso. Então, tortura pela tortura. Ela já estava presa. Ok? Vamos ver a próxima. Quinta questão. Considerando-se o expressamente disposto na lei de tortura, define os crimes de tortura e das outras providências. Assina a alternativa correta. Ele quer aqui agora a correta. Né? Essa nossa questão é quinta. Veja, o crime de tortura, letra A. O crime de tortura é inafiançável. A gente sabe que sim. Imprescritível. Insuscetível de graça ou anistia. Vejam bem. Ele não é imprescritível. Tá certo? Lembrando que esse crime de tortura, ele é prescritível. Tá certo? Ele é prescritível. Então, ele tem tempo. Ele tem decadência. Ok? Porque o pessoal pensa que ele é imprescritível, né? Ou seja, nunca deverá ter tempo. Depois eu vou colocar aí um outro resumo no finalzinho para a gente ter ideia de sair tudinho, tudo controlado. Letra B. A condenação acarreterá a perda, inclusive do emprego público, a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então você veja que se repete. Então não tem como você errar. Né? Vamos deixar isso em stand-by. O disposto da lei em apreço aplica-se apenas quando o crime tenha sido cometido no território nacional. Nós observamos que não é só o território nacional, né? E nem apenas. Ele aplica-se também lá fora, tá? Desde que seja brasileiro. A letra D. O condenado por crime previsto nessa lei referida deverá iniciar sempre o cumprimento da pena em regime fechado. Nós observamos que nós temos o STF e um julgamento do STJ. Se ele falar de acordo com o entendimento do STF, aí você observa que ele não cumpre, né? Não. Se for pelo entendimento do STJ,
Aí você diz que sim. Se a banca, se o examinador disser assim, ó, de acordo com o STF, entendimento do STF. Então não inicia ele fechado, tá ok? Não. Por via de regra. Letra E. Aquele que se omite, ó, a omissão, em face das condutas descritas na lei em comento, quando tinha apenas o dever de apurá-las, não incorre em qualquer pena. Está dizendo que não incorre. Incorre na pena. Inclusive, pena de quem? Detenção. De quem? De 1 a 4 anos. Lembra? Então, realmente, nosso gabarito é a letra... a letra B. A letra B. Vou apagar aqui para vocês não se confundirem aqui, tá? Então, gabarito letra B. Vamos para a próxima questão. A prática de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa, constitui crime. Veja, nós temos aqui um clássico crime. É um homicídio? Não, nós não falamos em homicídio que discriminação racial ou religiosa. Pulamos a tortura. É uma lesão corporal. É um latrocínio. É uma via de fato. Observe o seguinte aqui. A lesão corporal, ela tem duas modalidades, né? É a grave, lembra? E nós temos a gravíssima. Então, lembre que na grave e na gravíssima nós temos uma pena, que é uma outra pena, que seria daqui de 4 a 10 anos. Lembra? Então, de 4 a 10 anos. Essa é a pena, se estiver aqui. Agora, se dessa lesão vier a morte, pode sempre aqui para você nunca mais esquecer. Se vier a morte, vai ser de 8, é uma reclusão. Então, de 8 a 16 anos. Sim? E a tortura, ela sempre reclusão de 2 a 8 anos. Eu coloco assim para vocês não esquecerem. Então, nós vamos ter aí como resposta a letra D. Tortura. Se ele está dizendo aqui que é um sofrimento físico ou mental, em razão da discriminação racial, inclusive aqui, essa aqui é o que? É chamada tortura, discriminação. Não é isso? Próxima. A sétima questão. Segundo a lei de tortura, a pena, aqui falando de pena, ó, a pena para o crime de tortura consiste em submeter alguém sob a guarda, o poder e a autoridade, com emprego de violência, grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Observe que nós estamos falando disso, eu falei logo no slide anterior, a tela anterior, sobre as penas, né? Eu vou colocar aqui para que vocês não mais esqueçam. Deixa eu colocar aqui um resumozinho, aqui, ó, tá? Deixa eu colocar um resumo sobre essa pena aqui, para que vocês não esqueçam. Vou colocar aqui, ó. Aí, vou colocar de 1 a 4 anos. Isso aqui quando ele for omissão. Se eu colocar aqui agora de 2 a 8 anos, quando ele for tortura simples. Quando for de 4 a 10 anos, aí nós temos a questão da lesão, tá certo? Da lesão. Aí vai ser a lesão grave e 2Gs é gravíssima, tá, pessoal? Então, gravíssima. Então, nós temos de 4 a 10 anos, tanto na grave como na gravíssima. Agora, você pode pegar também uma de 8 a 16 anos. Mas isso aqui é quando ocorreu o quê? A morte.
ok? Então, esse é resumo de pena sobre as penas mais usadas aí, justamente nesta lei, tá certo? Então, veja, ele está falando aqui sobre castigo pessoal, né? Mediante de caráter preventivo. Mas veja que ele simplesmente cometeu aqui uma violência ou grave ameaça. Aqui não falou em omissão, aqui não falou em lesão, e aqui não falou que morreu. Ora, se não falou em omissão, aqui não falou em omissão, não falou em lesão e não falou em morte, o que foi que sobrou para a gente? A lesão corporal simples, em regra. Então ficou o quê? De 2 a 8 anos. Então ficamos com a letra C. Entendeu? Para a questão de você estudar pena, é dessa forma aí, tá? Fica mais fácil dessa forma do que sair pena por pena, situação por situação. Você separa e aí vê. Lembrando que nessa pena aqui ela tem um aumento, e esse aumento quando ele for cometido por agente público. E o aumento vai ser de quem? De 1/6, sempre falo, de 1/6 a 1/3. Tá? Sempre falo nisso aí. Vocês não esqueçam desse aumento de pena nessa lei. Só tem essa parte aí, para vocês decorarem. Então é fácil demais. Quando é cometido por um agente público. Aí lembra também da dica gás, tá? Então, dica gás seria justamente a questão deficiente, idoso, criança, adolescente e acima de 60 anos, né? Lembrar que também tem uma condenação, e a condenação, sempre estou repetindo para vocês nunca mais esquecerem, e a condenação, ela tem perdas. E as perdas vocês já sabem quais são. Que é terá uma perda de cargo, função, que é falei o CEF, lembra? Tem o CEP, então nós temos aqui o CEF, tá? Cargo, emprego, função. Vamos à próxima. No que concerne a lei da tortura, assinale a correta. Então ele quer aqui qual é que realmente é correta. Então, só tem uma correta e tem 3 erradas. Nessa questão 8ª aqui, ele vai falar sobre justamente o que eu falei anteriormente. É sobre uma condenação. Tá certo? Nós temos aí uma condenação. E a condenação, ele vai vir por quem? Vai vir por um agente público. Esse agente público aqui, ele vai ter que se ver com o CEF. O que seria esse CEF aqui? Seria a perda do cargo, do emprego ou função. Então, se eu estou falando aqui de condenação e que ele vai se ver com o CEF, então eu estou falando de um servidor. Então, eu vou de baixo para cima. A imposição de sofrimento físico é elemento essencial do crime de tortura. A imposição de sofrimento físico é elemento não, é essencial não, porque além de ter o físico, é o mental. A configuração do crime de tortura demanda conduta comissiva do agente? Não. Então, seria a omissiva. Aqui nós temos a omissão do agente. O crime de tortura, ele é imprescritível. Já falei que não, ele é prescritível. Tem-se o tempo. Então, a condenação do servidor em emprego público por crime de tortura acarreterá perda do cargo, da função e do emprego público. Veja que se repete da mesma forma. Só muda alguma coisa, mas termina chegando no mesmo lugar. Então, estamos com o gabarito, a letra A. Vamos ver aqui a nossa próxima desses 2 detalhes aí.
Porque o poder pode ser tanto comissivo ou tanto omissivo. E ele falou aqui que a conduta demanda só comissiva. Também tem a omissão, que são essas duas condutas aí, né? Nós temos também uma opçãozinha, uma observaçãozinha que eu gosto de colocar, é sobre o uso arbitrário. Quando nós tivermos o uso arbitrário, é bom você saber disso, o uso arbitrário é fazer justiça com as próprias mãos, tá? Lembre-se disso, muito importante. Então, é justiça com as próprias mãos, ok? Então, isso é um uso arbitrário. Vamos à próxima questão. Durante uma investigação, um suspeito foi constrangido por policiais com emprego de violência ou grave ameaça, o que lhe causou sofrimento físico e mental. Contudo, com o fim de se obter informação. Então, ele queria obter o quê? Ele queria obter informação. Lembra? Declaração, ou confissão. Então, são essas palavrinhas aqui, essas palavrinhas chaves no comando que você tem que parar. Você não precisa estar entendendo todo o contexto. Vai nas partes que chamam as palavras-chave. Acerca disso, ele quer o seguinte, que considerando apenas os fatos narrados, assinale a alternativa correta. Bom, eu vou para o comando. Eu vejo aqui que a redação não se repete, então eu tenho que ver alternativa. Ele diz que é a prática de tortura com o fim de se obter informação, declaração ou confissão quanto aos fatos apurados no inquérito policial não encontra tipificação específica na legislação penal. Bom, como que não tem tipificação específica, né? Então isso aí nós temos já um erro. A lei de tortura diz que não prevê nenhum tipo de punição. Então, também eu nem continuo. Está errado. Alternativa C. O crime de tortura é inafiançável. Sei que é inafiançável. Insuscetível de graça é anistia. Sim. Devendo o juiz impor sempre o regime inicial fechado. Sempre batendo nessa tecla. O juiz. Não. Para o início do cumprimento da pena. Então não é sempre em regime fechado. Tem que saber qual o julgado. STF ou STJ. A letra D diz que a lei de tortura não prevê qualquer aumento, não prevê qualquer aumento de pena em caso que o réu ser agente público. Então, teve aqui a vítima. A vítima foi Maria. Ele causou um grande sofrimento físico e mental em Maria. E aqui foi um agente público. Então, se for um agente público, amigão, ele aí já vai se ferrar. Então, ele tem aquele aumentozinho que eu falei, não esquece, de 1/6 a 1/3, nesta ordem. Então, está dizendo que não prevê nenhum aumento de pena. Então, está errado. Sobramos por aqui a letra E, como a nossa alternativa. Caso os policiais sejam condenados pela prática do crime de tortura, nos termos da lei, a condenação acarreterá perda do cargo, função, emprego, interdição para exercício pelo dobro da pena aplicada. Pena que ele conseguir, tá certo? Depende aí do que ele recebeu de pena. Vamos à próxima questão, a nossa última. Causar dolosamente sofrimento físico a outra pessoa em razão de discriminação racial, com provocação culposa da morte da vítima, caracteriza crime previsto. Veja bem, aqui nós vamos observar que se ele é um crime doloso, se ele aqui vai ser um crime culposo, se ele está dizendo aqui que com a provocação culposa da morte, então vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar aí que essa lei, ela causou um sofrimento doloroso, sim, que
causou de qualquer forma a morte, e em especial de fim de agir com forma qualificada. Por quê? Porque ele teve aqui uma discriminação racial e teve uma provocação da morte, tá? Ele foi lá, brigou discutiu, chamou de catimbozeiro, discriminou, disse daquilo, e o cara dali teve uma raiva e infartou. Então, se ele infartou aí foi com a provocação culposa, ok? Ele não teve culpa. Então, nesse caso, vamos dizer que a letra A, embora o resultado morte caracterize delito previsto em lei diversa. Não é delito em lei diversa, é a lei de tortura. Não é a lei diversa, é a tortura aqui. Com resultado morte culposa. É o pré-ter doloso. Tá certo? Então, início com dolo e com culposo no final. Um resultado culposo. B. Causação de intenso sofrimento físico ou mental. Que pune qualquer, né? Que pune qualquer sofrimento físico ou mental. Nesse caso aqui também teve o dolo. Pois presentes a causação, pessoal, é causa, tá? Da ação de sofrimento doloso e especial fim de agir na forma qualificada. Então, esse aqui sim, nós temos a forma qualificada que teve o preto doloso. Em diploma legal diverso, pois a discriminação racial não está entre a finalidade especial da lei. Sim, está. Fazendo que não está. E na verdade nós sabemos que está. Ok? Nós temos uma observação importante, que esse crime de tortura, vou colocar aqui para que vocês não esqueçam, esse crime de tortura aqui, ele vai ser sempre doloso, certo? Sempre doloso. Lembrar que não é hediondo, ele é equiparado a hediondo. Vou botar aqui, equiparado a hediondo. Lembrar também que a conduta omissiva não equipara a hediondo, né? Não é porque ele foi omisso e ele comparou a hediondo, não. Compara. Lembrar que a perda do cargo é automática somente na lei de tortura e organização criminosa, tá? Olha, nós temos a perda do cargo, não automático. Em que? Justamente na lei de tortura e na organização criminosa. Então, não é automática aí. Lembrar das duas qualificadoras. Nós temos duas qualificadoras. E essas duas qualificadoras quais são? Justamente a lesão corporal grave e a gravíssima, e a outra, a morte. Então, são essas duas qualificadoras. Lembrar que há uma hipótese de extraterritorialidade, inclusive é incondicional, tá? Lembra ali que diz assim que não atinge no exterior, só a pessoa que está no país. Não, na verdade, ela também chega no exterior. Eu falei também das penas, a diferença da lei, quando é omissão, lesão corporal, quando é simples, quando é morte, tá? Lembra dessa opção aí, isso é muito importante. Agradeço a todos aí, obrigado, espero que vocês tenham gostado, se eu contribuir de qualquer forma aí, tá certo? Ativa o sininho, dá um joinha, tá certo? Se inscreve, aqui ativa o sininho e aí vai ajudar muito o canal, tá certo? E aqui sempre que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo, a gente vai enviar, sobe os vídeos e vocês vão praticar comigo, juntos, ok? Obrigado pessoal, até a próxima.